Bom dia, meus irmãos, todos que estão chegando aí agora. Se puder acenar aqui para a gente ir acompanhando. Temos já aqui que eu posso ver a Valesca, o Rodrigo, o Silvino. Tem mais alguém, mas eu não consigo ver. Se você puder acenar para mim, para a gente poder citar o seu nome. Todos são muito bem-vindos aqui neste nosso mais uma oportunidade, nessa oportunidade que nós temos aí de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Há 2 domingos atrás nós iniciamos falando sobre adoração e falamos sobre a experiência lá de Isaías no primeiro momento. Depois nós falamos da mulher samaritana do domingo passado. E hoje nós vamos continuar falando sobre adoração, tá? Seja bem-vindo a Silvani. Certamente o César está contigo aí também, né? Um abraço, César. Também César e Silvani, nossos amados queridos lá da congregação. Tá dando uma tremidinha aqui, eu não sei porquê, tá, gente? Mas desconsidere isso aí. Todos que forem chegando aí, por favor, se puder. Irmão André, um abraço, André. Bom dia para você. Deus te abençoe. Tanto o André também quanto a Magna. Deus abençoe os meninos lá. Deus possa abençoar. Mais alguém? Quem for chegando, por favor, se puder dar um alô, só para a gente saber, porque é o que eu tenho seis pessoas assistindo, mas eu não consigo saber exatamente quem são as pessoas, a não ser que elas se manifestem aqui e eu possa ler o nome, tá bom? Bom, como nós falamos, como eu falei agora no início, nós falamos sobre adoração lá no capítulo 6 de Isaías, naquele momento lá em que Isaías tem aquela visão. Nós falamos da importância e da centralidade da visão que temos de Deus para a adoração, né? E que é necessário a gente corrigir essa visão. Falamos também da visão própria, né? A visão que temos de nós mesmos. O próprio Isaías vai falar isso. E o comprometimento com a missão, que estavam ali naquele contexto, um chamado de Deus para Isaías. Então Isaías viu a Deus, viu sua glória, sua majestade, viu o seu poder e a sua santidade, e olha para si, vê quem é pecador, lábios impuros, no meio de povo de impuros lábios, e o texto vai dizer então que ele é perdoado seu pecado, e ele se compromete com a missão, sendo voluntário do chamado de Deus. Deus não tinha nem falado exatamente com Isaías, Deus tinha apenas dito quem há de ir por nós. Isaías vai se colocar à disposição para ser esse instrumento. Só estou falando apenas uma retrospectiva, pequena retrospectiva. Bom, depois nós lemos na semana passada, nós lemos no texto de João 4, que fala da mulher samaritana, o encontro dela com Jesus, aquele encontro marcante. Temos falado da adoração do Deus que nos procura, Deus que te procura, Deus que quer te encontrar. E nós falamos de adorar em espírito e em verdade, falamos algumas coisas ali importantes, e do testemunho daquela mulher sobre o Deus que conhecia, sabia dela, sabia de sua vida, de suas aventuras e desventuras românticas, e que era um Deus que, mesmo diante daquela reputação que ela tinha, ele havia se colocado à disposição dela. Se não me engano, a irmã Osiane chegou também aí. Todos que puderem chegar e der um acenar, aí a gente vai ficar sabendo exatamente quem está presente, tá bom, gente? Um abraço a todos, a irmã Osiane. Abraço, irmã. Deus abençoe aí. Irmã Osiane, a sua família está com o Heitor.
Não sei se está com o maridão, não sei nem se está na casa do pai, né, do irmão Agostinho, mas todos que tiverem e puderem acompanhar aí, nós estaremos falando sobre adoração, nossa terceira lição sobre adoração. Achei importante a gente falar sobre adoração, especialmente nesse contexto que nós estamos, um contexto de pandemia que nos impede do encontro público, nos impede de estarmos juntos em comunhão num espaço restrito, e aí a gente pode aprender também que a adoração, ela, como nós aprendemos na semana passada, não está restrita a espaço, não está restrita a tradição, mas apenas a única condição é a disponibilidade, é a atitude verdadeira do adorador, porque Deus é um Deus que está à procura de adoradores que são verdadeiros e que adoram em espírito e em verdade. Hoje eu queria falar sobre isso. Adorar a Deus é conhecer ao Senhor. Adorar e conhecer. Conhecer é uma palavra muito usada na Bíblia. A Bíblia, ela vai desde Gênesis, no decorrer do texto bíblico, ela vai usar essa palavra conhecer. Quando nós entendemos, quando nós fazemos uma avaliação, uma análise do sentido da palavra conhecer, do sentido de conhecer, nós podemos apresentar dois aspectos fundamentais de conhecer. Primeiro, o aspecto objetivo, que é conhecer por meio da familiaridade, da gente simplesmente saber. Então, nós temos um conhecimento matemático, não é? Esse é um conhecimento objetivo. Nós temos um conhecimento técnico-científico. Esse é um conhecimento objetivo. Nós temos o conhecimento das normas de experiência e de vivências sociais. Esse é um conhecimento objetivo, porque esses conhecimentos estão todos baseados em prescrições ou em teorias que estão fundamentadas. Então a matemática é uma ciência. Então, conhecer os números, segundo os estudiosos, a matemática é a linguagem da física, do universo. Então, nós podemos reduzir tudo que nós conhecemos a números. Isso é possível, né? Assim, os conhecimentos científicos vão na mesma abordagem. Geralmente estão calçados em uma teoria, em uma teoria que foi experimentada e que foi comprovada, né? Então você está aí ciente, por exemplo, que determinadas vacinas funcionam para determinadas doenças. Isso foi testado, isso foi comprovado. Então isso é um conhecimento objetivo. Conhecimento de como se comportar em sociedade também é um conhecimento objetivo, porque existem leis que regulamentam qualquer tipo de falha em cumprir essas leis tem consequências. Então esse é um conhecimento objetivo, conhecimento que você tem, que você alcança simplesmente sabendo das coisas. Você sabe dessas coisas, você tem acesso às informações que te dão a capacidade de entender e de saber sobre essas coisas. E existe o conhecimento subjetivo. O conhecimento subjetivo, ele está muito mais ligado à experiência pessoal, a algo que vai para além de números ou de normas e regras exteriores ao ser humano. Ainda que toda regra, toda lei, ela tem no nascedor a tentativa, pelo menos deveria ser assim, de satisfação de uma necessidade humana. Então nós temos aí o conhecimento objetivo e o subjetivo. A Bíblia, ela vai tratar do conhecimento subjetivo de Deus, ou seja, experimentar a Deus. Conhecer a Deus não é apenas saber sobre Deus. Conhecer a Deus não é apenas ter informações teológicas sobre Deus. Não é apenas isso.
O conhecer sobre Deus é ter a experiência de estar com Deus e de ser íntimo de Deus. Na verdade, a palavra conhecer na Bíblia ela está muito relacionada à intimidade. Então, o que é conhecer a Deus? É ter intimidade com Deus. Esse é o conhecimento requerido da palavra de Deus. Então, conhecer a verdade e a verdade vos libertará significava, obviamente, Jesus falando de si mesmo como a verdade, significava de ter intimidade com esse Jesus ao ponto dele revelar os cárceres da nossa alma, e não apenas revelar, mas nos tirar, nos resgatar desses cárceres da alma, ok? Esse texto, quando conhecer a verdade vos libertará, está num contexto em que Jesus está discursando aos judeus, aos fariseus, e aí então Jesus vai falar sobre isso, tá? Salvo engano, João capítulo 8. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, ela não fala apenas de ter informações sobre Deus. E aí a gente pode cair naquele erro das pessoas falarem assim, às vezes uma pessoa ela participou de uma igreja, está desviada, alguma coisa assim, e a gente fala assim, poxa, fulano está lá fazendo um monte de coisa errada, e ele conhece o Senhor, e ele conhece a palavra. A gente pode cair no erro de achar que conhecer a palavra é ter informações sobre Deus. A Bíblia, graças a Deus, ela está disponível em várias línguas, em vários formatos hoje, né? Nós temos o formato digital, o formato em áudio, nós temos o formato em livros, várias formas de você ler, tem vários textos, né? Textos revisados, textos mais contemporâneos. Então, a Bíblia é um livro que está aí disponível, graças a Deus. Então, qualquer pessoa deste mundo pode simplesmente na leitura da Bíblia, na leitura bíblica talvez técnica, até cética, poder ter informações sobre Deus. Na verdade, a maioria das pessoas tem muitas informações sobre Deus, algumas da Bíblia, outras da tradição, mas tem informações sobre Deus. Não é isso que nós entendemos como conhecer na Bíblia. Nós entendemos conhecer na Bíblia é ter intimidade com Deus, é ter a experiência de estar na presença de Deus e de muito mais do que saber sobre Ele, é ser sabido dele, né? Ou seja, Deus conhece-nos e nos mostra quem nós somos, e nós entendemos isso. Isso está consoante com o texto que nós falamos na semana passada de João capítulo 9, quando uma mulher, em seu testemunho, seu tremendo testemunho, ela diz apenas isso. Ela disse apenas isso para os seus contemporâneos. Ela disse assim, que o Senhor disse a ela tudo o que ela fazia. Era simplesmente isso. Então nós temos aqui o conhecer a Deus muito bem claro. Quando nós pensamos em conhecer a Deus, quando nós falamos em conhecer do ponto de vista bíblico, é um conhecimento subjetivo, é um conhecimento de experiência, está para muito além do conhecimento objetivo, que é de saber ter informações sobre Deus. E por mais que ter informações sobre Deus é importante, nos subsidiam para a gente ter a experiência com Deus, né? Uma coisa também tem relação com a outra, mas o conhecimento técnico, conhecimento objetivo sobre Deus não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o povo dele o conheça em intimidade, saiba que ele é. O significado da palavra conhecer na Bíblia, que é muitas vezes associada a um relacionamento de intimidade de um casal, que então a relação da intimidade. Conhecer a Deus é igual a ter intimidade com Deus. E obviamente no meio do caminho você tem informações sobre Deus que a Bíblia nos apresenta. Então não precisa ser nenhum erudito do texto bíblico, nenhum profundo conhecedor, nenhum exegeta, para que você conheça a Deus. Apesar dessas coisas serem importantes,
também, que exatamente porque dão base, subsidiam para que a gente entenda quem é esse Deus. Então, tendo isso como pano de fundo, adorar é conhecer a Deus. Na verdade, isso tem muito a ver com aquilo que a gente já conversou há algum tempo aqui na igreja, sobre o significado de adorar, né? O que é, como adoramos a Deus, né? Isso é importante a gente falar, porque não sei se há ainda no pensamento dos irmãos, mas é possível que encontre ainda pessoas que façam associação com a adoração com canções, como se a adoração fosse um tipo de canção do culto. Então nós temos canções de adoração. O que é uma canção de adoração? É aquela canção mais de contrição, aquela canção mais de você ficar contemplando ou dizer palavras bonitas a respeito de Deus, né? Mas adorar não é isso, é muito mais do que isso, né? Adorar não pode ser restrito a um tipo de música, tá? Tem também aquela lógica lá, lógica meio estranha do ponto de vista bíblico, mas muito comum entre nós, quando nós falamos assim que adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos pelo que Ele faz. Eu já ouvi várias vezes isso, acredito que eu até falei muitas vezes isso também, mas quando nós pensamos em Deus, a pessoa de Deus, o que Ele faz e quem Ele é, são duas coisas que não se separam, ok? Isso é importante a gente entender. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê isso muito claro. Vou dar um exemplo que você vai perceber de cara. Quando Abraão sobe lá no Monte Moriá para sacrificar Isaac, no meio do caminho ele diz, Isaac pergunta sobre o animal, né? Tudo estava preparado, mas só faltava o animal. Aí o Abraão vai responder assim: o Senhor proverá um cordeiro para si. Ele diz exatamente essas palavras: o Senhor proverá um cordeiro para si. E aí nós conhecemos Deus de o Senhor proverá, ou Jeová Jirê, é um dos nomes de Deus. Nós falamos, é um dos nomes de Deus, Jeová Jirê. Mas Jeová Jirê nada mais, nada menos é do que Deus que faz alguma coisa, é um Deus que providencia, que faz algo. Então, ao contrário de nós, como seres humanos, Deus ele não é distoante do seu ser e das suas ações. Então Deus, as coisas que Ele faz, só faz pela pessoa que Ele é. A pessoa que Ele é tem como consequência as ações que Ele empreende. Então as duas coisas estão em harmonia, em coerência. Nós, como seres humanos, somos incoerentes e, portanto, é possível separar a pessoa das ações dela. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos separar as pessoas das suas ações e justificamos as suas ações baseado, na sua pessoa ou de maneira incongruente à sua pessoa. Quando a pessoa quebra o pau aí, nós falamos assim: não, essa pessoa é uma pessoa calma, gentil, mas hoje ela está meia... A gente faz isso. Então, essa percepção de que louvamos ou adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele faz, na Bíblia ela perde um pouco o sentido, porque a pessoa de Deus e as coisas que Ele faz estão ligadas e são indivociáveis, indissociáveis, elas estão estreitadas, elas não podem ser separadas, ok? Isso é muito importante. Elas não podem ser separadas. Aquilo que Deus faz e quem Ele é, na verdade, quando nós vemos as Escrituras, é a mesma coisa no final das contas. Então Jeová Jirê, o nome de Deus, revela a pessoa de Deus, na verdade revela uma pessoa que faz algo. Deus é alguém que está agindo na história. Deus é alguém que está realizando coisas. Deus é alguém que está trabalhando. O próprio Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje. Então Ele continua agindo na história. E essa ação de Deus é
coerente com a pessoa de Deus, ok? Então, é uma coisa para a gente se corrigir, não é que seja totalmente errado, mas acaba virando um chavão aí, um chavão de verdade teológica que não é bem assim. Então, nós devemos entender que Deus é indissociável. E a revelação é exatamente isso. Ele se revela, ele se mostra. É um ato dele fazer algo. Porque, contrário a isso, nós não teríamos acesso ao Senhor se ele não se revelasse a nós. Ok? Ok. Vamos lá. Continuando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, para a gente refletir rapidamente, à luz de tudo que nós já conversamos aqui. Acorda, pessoal, acorda. À luz de tudo que nós conversamos aqui já, Atos capítulo 17, vamos ler. É um texto que os irmãos já devem ter conhecido, ouvido várias vezes. Atos 17. Vocês abram aí, texto de Atos 17, para a gente ler, acompanhar aqui. A partir do versículo 16, nós vemos aí que Paulo estava na cidade de Atenas. A cidade de Atenas é uma cidade polo da cultura na época de Paulo. É uma cidade mais importante da Grécia, berço da mitologia da Grécia e todas as outras coisas, inclusive da democracia. Não sei se vocês sabem, mas a democracia, aquela coisa de eleger alguém para ser representante e tal, todo o povo tem o mesmo direito, aquela coisa toda, é na Grécia que começa, tá? E aí nós vemos que Paulo estava lá. O texto bíblico diz no versículo 16 que ele estava à espera de seus companheiros. Os companheiros tinham ido estavam em algumas cidades ali em Tessalônica, em Bereia, estavam em Bereia, e ele vai até Atenas lá para aguardar aquelas pessoas, os companheiros, para prosseguir sua viagem missionária. Então ele estava indo em direção a Corinto, que é uma outra cidade importante da Macedônia, daquela região ali. E aí então ele está aguardando seus companheiros. Enquanto ele aguarda, ele começa talvez um tour pela cidade, fazer um tour ali, um turismo. Ele dá uma volta por ali e ele percebe que aquela cidade é extremamente religiosa. Ela é muito religiosa. E aí Paulo então ele vai começar a falar sobre isso numa sinagoga, vai até a sinagoga e começa a falar sobre isso. O versículo 17 fala isso. Aí o texto diz assim: então alguns filósofos epicureus e estoicos, versículo 18, começaram a argumentar com ele. Então Paulo estava argumentando sobre Jesus, sobre a salvação, o Evangelho, e aí aparecem esses dois grupos de pessoas, os epicureus e os estoicos. Eram dois partidos filosóficos, tá? Começaram a debater com ele. Então eram pessoas que viviam de debates, okay? Igual alguns aí na internet, viviam de debates. E aí alguns indagavam, questionavam o que desejava comunicar. É interessante, o versículo 18 diz assim: então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? O que esse cara está falando? Esse cara está falando um monte de coisa aí. Outros comentavam: parece ser anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava o Evangelho de Jesus e a ressurreição. Então eles estavam ali achando
que Paulo estava falando de dois deuses, Jesus e ressurreição. Ressurreição para eles era um Deus, até porque a palavra ressurreição em grego é anastasia. Então parece que o Anastácia, essa pronúncia que parece ser um nome feminino. Então eles anunciavam, eles achavam que Paulo estava falando sobre Jesus, um casal de deuses, seria esse o pensamento deles. Como era um conhecimento novo e eles gostavam de debate, o texto versículo 19 diz assim: por esta razão levaram uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Então o Paulo estava pregando numa sinagoga, os estoicos e os epicureus ouviram, questionaram ele, já que eles gostavam de um debate, chamou Paulo para ir ao Areópago para explicar. Areópago, quando a gente ouve assim a palavra Areópago, quando eu ouvi a primeira vez, eu achava assim que era um templo, uma casa cheia de pompa e tal, não é nada disso. Areópago nada mais nada menos era uma colina um pouco mais alta, em que os atenienses usavam isso um pouco antes, na antiguidade, antes desse tempo aqui, antes desse momento, eles usavam para fazer julgamentos do povo, né? Então Areópago é exatamente isso, né? A colina de um deus lá, a colina de Ares, por isso que é Areópago. Ares foi o primeiro deus a ser julgado na mitologia grega. Então, pelo fato de ele ter sido julgado, o Areópago era um lugar de julgamento que tinha já perdido o seu papel, já que Roma tinha conquistado e estabelecido tribunais. Agora o Areópago era só para debates de cunho moral, de cunho religioso e filosófico. Então era uma colina alta. Eu vi uma foto uma vez, foi decepcionante. Eu vi a foto do Areópago. É um lugar muito, muito estranho, só uma colina, uma pedra um pouco mais plana assim, que as pessoas ficavam ali, discursavam para quem estava embaixo, aquela coisa toda. Antes era um lugar de julgamento. Então chegaram lá e perguntaram: que negócio é esse que você está falando? Que Deus é esse? Esse tal de Jesus, essa tal de ressurreição, né? Como é que é esse negócio? Aí Paulo começa a pregar. E aqui o Lucas vai dizer algumas características daquele povo. Ele diz assim, versículo 20, versículo 19, qual doutrina é essa? E aí o versículo 20: pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Então eles eram pessoas que gostavam de aprender e saber coisas. E aí o versículo 21 diz: porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. É bem parecido com algumas pessoas, né? Só quer saber as novidades. Era isso que eles queriam. Quer saber das novidades, né? Para depois ficar falando. Era a característica daquele povo, né? Em outras palavras, eles eram faladores, conversadores, mexeriqueiros, era isso. Gostavam de ficar sabendo coisas novas para falar, né? E aí então Paulo se levantou, versículo 21, no Areópago, e discursou. Agora quando Paulo vai então falar, vai dar seu parecer, uma espécie de sermão aqui. Aí é baseado nisso que nós vamos falar sobre esse Deus, sobre adorar a Deus, conhecer. Vamos lá, acompanha aí. Sendo assim, Paulo levantou-se, versículo 22, no meio da reunião do Areópago, e discursou: caros atenienses, percebo que, sobre todos os aspectos, sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei um altar com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância,
que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, e é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos humanas, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro ou prata, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio de um homem que para isto estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a fazer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre este assunto te daremos ouvidos uma outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou deles. E aconteceu, porém, que alguns dos homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Então nós temos aí esse discurso de Paulo, essa pregação de Paulo, quando Paulo vai então falar sobre esse Deus desconhecido. Nós vemos ali naquele contexto que os atenienses, eles eram extremamente cuidadosos na sua prática de culto, e eles não queriam desagradar nenhum Deus. Como eles não queriam desagradar nenhum Deus, e eles não tinham a certeza de quantos deuses existiam, apesar de alguns pesquisadores afirmar que existia pelo menos ali 30 mil altares a deuses diferentes. Como eles eram cuidadosos em relação a isso, pois eles entendiam que desagradar aos deuses não era uma boa ideia e que poderia repercutir na vida cotidiana deles, eles tomaram cuidado de fazer os altares para os deuses que eles sabiam quem eram, segundo a sua mitologia, e para não ter problema com nenhum deus, eles deixavam um altar sempre preparado para receber qualquer deus aí que aparecesse, né? E aí eles colocaram lá o Deus desconhecido, um Deus que eles não conhecem, que eles não sabiam quem era. Então nós vemos aí uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar aqui. Adorar a Deus sem o conhecer, no sentido que nós falamos no começo, que é o conhecimento íntimo, de intimidade, que é o conhecimento subjetivo, não o conhecimento objetivo, como nós falamos, ainda que o conhecimento objetivo é importante. Adorar a Deus sem conhecer a Deus se aproxima muito da idolatria, é muito mais próximo da idolatria. Então, quando nós adoramos a Deus sem caminhar na direção de conhecê-lo, de aprofundar a nossa intimidade com Ele,
de nos deixar preencher pela sua presença, de nos curvar à sua vontade. Para isso precisamos conhecê-la, e não apenas objetivamente, mas saber das aspirações de Deus. É muito importante isso. A palavra de Deus revela a sua vontade de maneira geral, mas de maneira específica, no que tange cada pessoa, no que diz respeito a cada um, essa revelação ela não está diretamente na Bíblia. É claro que do ponto de vista geral existe, você sabe a vontade de Deus. A vontade de Deus de maneira geral é que todos se salvem, mas isso revela um desejo, compreende? Quando nós falamos assim, a vontade de Deus é que todos se salvem, o que está intrínseco nisso? O que está relacionado nisso? Deus deseja que sejamos proclamadores da sua verdade salvadora, que é o Evangelho. Então há um desejo intrínseco. Quando Deus se revela lá para Isaías, que é o texto que nós estudamos há 2 domingos, ele vai falar, depois daquele momento lá de Isaías com o serafim, ele vai falar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Deus ele não está falando para Isaías de maneira direta. Então fala assim, Isaías, está na hora de você se apresentar aí. Não, ele está expressando um desejo, ele está dizendo, quem é que eu vou enviar? Eu vou enviar quem? Aí Isaías se coloca, exatamente como um verdadeiro adorador, ele vai se colocar à disposição para buscar resolver, suprir, não é que suprir, mas obedecer a essa aspiração de Deus. Então é muito importante a gente ter essa percepção aí, tá? Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus, nossa vida com Deus, para que não seja necessário que outras pessoas fiquem dizendo qual é a vontade de Deus para nós. Isso acontece muito. É claro que a função dos líderes é levar os seus liderados a conhecer e a realizar a vontade de Deus nas suas próprias vidas, tá bom? E aí, diante disso, é uma função importante. No entanto, não é responsabilidade de nenhum líder realizar a vontade de Deus para a vida de outra pessoa. É outra pessoa ou qualquer pessoa que deve conhecer e fazer, experimentar e realizar essa vontade. Isso por meio do conhecimento desse Deus. Então, conhecer a Deus está aparentemente relacionado aqui, o não conhecer a Deus, melhor dizendo, está relacionado à idolatria. Então, todas as vezes que a nossa vida ela é uma vida de automático com Deus, é uma vida de determinação de terceiros, quando outra pessoa diz o que nós devemos fazer para Deus, e há a ausência completa de uma relação pessoal com Deus, de intimidade, a ausência disso, nós estamos muito mais próximos da idolatria do que da adoração. Quero pedir um minutinho para vocês. Eu vou acender a luz aqui, apesar de estar claro, mas estou achando que pode melhorar. Então só um minutinho. Não sei se melhorou, pode ser que melhorou, tá? Mas vamos lá. Então, esse Deus desconhecido, a adoração a um Deus desconhecido nada mais é do que uma atitude idólatra. Então opa, tudo bom? Só um minutinho aqui. César chegou aqui agora. Cezão, gente boa. Quer aparecer aqui? Aparece aqui. Mostra que você está Tô de máscara, gente. De máscara. Olha o álcool aí para você. Eu tenho que pedir que você vá lá em cima. Só um minutinho, meu povo. É que esse povo aqui aparece no meio da live, atrapalhando a gente. Essa ali e essa lá em cima. Bom?
Ok, voltando aqui. Então, quando você busca uma relação com Deus que não seja pessoal, uma relação com Deus que não seja baseada na intimidade, não pode ser considerada adoração. É muito mais próximo daquilo que os atenienses faziam. Um cuidado idolátrico para não desagradar a Deus. Ok? Então é isso que acontece. Adorar a Deus é conhecer a Deus. Não há outro caminho. Adorar a Deus é conhecer no sentido de intimidade. Aqueles homens eram dotados do conhecimento. Eram pessoas que tinham o conhecimento como prática. Então nós vamos citar aqui 2 exemplos. Os epicureus, que eram filósofos, que eram seguidores do filósofo chamado Epicuro, e os estoicos, que era também seguidor de um filósofo chamado Zena. Todos eles já haviam morrido, mas sua filosofia já continuava. Então, o conhecimento pelo conhecimento objetivo não necessariamente é conhecer a Deus no sentido que Deus deseja, que é da intimidade e da proximidade. Quero que vocês entendam muito claramente isso. Quando adoramos a Deus, ou buscamos cultuar a Deus, servir a Deus, não conhecendo esse Deus do ponto de vista existencial, experimental, no ponto de vista que a Bíblia vai dizer que conhecimento é intimidade. Quando nós não fazemos isso, nós estamos muito mais próximos da idolatria do que da adoração, que era o que esses homens estavam. É claro que Paulo, ele não foi lá pregar sobre o Deus desconhecido, porque o Deus desconhecido podia ser qualquer Deus, qualquer um. O Deus desconhecido podia ser qualquer um. Era um altar lá, que eles deixaram lá. Apesar de haver histórias que nós vamos contar numa outra oportunidade sobre esse termo Deus desconhecido, esse altar em si, tá? Existem histórias anteriores a isso, que foi revelado inclusive num livro muito bacana chamado Fator Melquisedeque. Mas então Paulo vai apresentar esse Deus, ele vai fazer esse Deus desconhecido se tornar conhecido. A essência da adoração está em conhecer a Deus, não simplesmente em informações, mas principalmente na sua experiência com esse Deus. Então esse Deus que é poderoso, esse Deus que criou todas as coisas, ele vai iniciar falando isso, né? Ele vai falar, versículo 23, finalzinho, ele diz assim: encontrei esse altar ao Deus desconhecido, é exatamente sobre ele que eu vou falar. Na verdade, Paulo está ali aproveitando um gancho para expor o Evangelho. Ele é muito sábio e ele vai apresentar argumentos ali importantes. Ele diz: exatamente sobre esse a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Então, ele vai dizer, é necessário que vocês conheçam esse Deus. Primeiro, quem é esse Deus? E aí, mais uma vez, fazendo aquela relação do que eu tinha dito antes, o que Deus faz e quem Ele é, não tem muita divisão na Bíblia, separação. Ele diz assim, o Deus que criou, ou seja, Deus que fez. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe. E Ele é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por homens. Então está dizendo aí da grandeza de Deus como Criador, como Senhor, que é um termo muito importante na cultura deles, tá? Um Deus que está para além da capacidade humana de construção. E olha que ele estava em Atenas. Atenas é uma cidade que hoje, né, as ruínas dos maiores templos maravilhosos, magníficos, existia nessa cidade, nessa época. Então, ele está dizendo que aqueles templos construídos durante anos
feitos de mármore, né? Aquelas coisas maravilhosas, aqueles afrescos pintados nas paredes, aquela capacidade tão grande que os gregos tinham em relação à arte. Aquilo ali não era do agrado de Deus. Deus não estava restrito àquilo ali. Deus não era que nem aquelas estátuas colocadas inertes dentro daqueles santuários e que não agia mais a não ser ali dentro. Não podia ser cultuado a não ser ali. Então ele vai dizer, esse Deus que criou tudo, esse Deus que é Senhor de tudo, esse Deus que está acima de tudo. Está apresentando aqui. Ele também não é servido por mãos humanas como se precisasse de algo. Então é esse Deus que não precisa de nada. Paulo está apresentando esse Deus que não precisa de nada. Isso é muito importante para a cultura grega, porque a relação com os deuses era uma relação de troca, uma devoção que mantinha os deuses vivos, tinha relação direta com as benesses que esse Deus podia oferecer a quem o cultuava. Então aqui Paulo vai dizer, esse Deus que eu estou anunciando para vocês, é um Deus que não precisa de nada, é um Deus que já tem tudo, é um Deus que é Senhor de todas as coisas, é um Deus que não pode ser compartimentalizado dentro de um templo, é um Deus que criou todas as coisas, cosmos, por exemplo, vai usar essa palavra, cosmos, né? Que era uma divindade, inclusive, para eles, né? Então é um Deus que criou tudo, é um Deus que está para além da nossa capacidade de agradá-lo, é um Deus que deseja que o povo dele conheça ele, e conhecer nos termos que nós já falamos anteriormente. Então Paulo apresenta esse Deus que é desconhecido para eles, portanto não pode ser adorado, tá bom? Não existe adoração sem o conhecimento. Então você não tem como adorar a Deus sem conhecê-lo, no ponto de vista que nós já falamos, sentido de conhecimento. Você que está chegando agora, é só voltar um pouco depois que você vai saber do que nós estamos falando. Então adorar é conhecer a Deus. E aí esse Deus apresentado por Paulo aqui, ele vai dizer, é um Deus que tem tudo, é um Deus que fez tudo, é um Deus que não tem como o homem agradá-lo como se ele necessitasse de algo, ok? Ele mesmo, versículo 25 diz, concede a todos vida, fôlego e supre todas as demais necessidades. Então ele está invertendo aí a lógica que era comum para eles. Em vez de um Deus que dependia do homem para se manter a sua memória, vamos dizer assim, porque se esses deuses não fossem adorados, eles deixaram de existir. O Deus que Paulo está apresentando é um Deus que vai até o homem e supre o homem, é ele que dá, é ele que oferece. É uma lógica completamente diferente da idolatria. A idolatria o culto em si, na cultura antiga, era o culto do oferecer uma vítima, oferecer um sacrifício, oferecer algo para esse Deus, né? Às vezes até riquezas. Aí entra aí os clérigos da época como alguém que se beneficiava disso, abre parênteses, muito parecido com o que nós experimentamos hoje, né? Dar a Deus em muitos momentos é dar para essas pessoas, infelizmente isso acontece, a percepção errada, idolátrica de Deus, na verdade, né?
Então é um Deus que não precisa de nada, é isso que ele está falando. Esse Deus não precisa de nada, ele tem tudo. Pelo contrário, é ele quem dá, ele que oferece, ele que entrega ao seu povo tudo que é necessário, porque ele tem a vida, ele tem o fôlego e supre todas as demais necessidades. É importante a gente ter essa percepção. Algum tempo atrás, já testemunhei entre os irmãos aqui, que nós tínhamos aquela experiência de Jó, de ouvir falar, mas depois, graças a Deus, podemos experimentar esse Deus que supre todas as necessidades. E eu acho que é muito pertinente no momento que nós vivemos termos essa compreensão do Deus que supre todas as nossas necessidades. Ainda mais no período em que suprir necessidades, ou ter as necessidades supridas, está se tornando uma coisa um pouco mais complicada. Então aqui nós temos, que Paulo vai apresentar muito tempo antes, é o Deus que supre as nossas necessidades. É Ele que está na vanguarda, Ele que vai na frente, Ele que faz, é Ele que dá primeiro, né? Paulo vai dizer isso em outra situação, em uma das suas cartas. Ele vai dizer: o Deus que dá primeiro, o Deus que não é, ninguém deu a Ele para que Ele retribua, pelo contrário, Ele que fez primeiro. É esse Deus que é o Deus que devemos adorar, que aqui Paulo está apresentando. E aí Paulo vai falar desse Deus com uma relação direta com o homem. Aí ele apresenta uma novidade para os estoicos, que é o Deus pessoal, né? O Deus que tem uma relação de pessoalidade, é um Deus que está próximo, um Deus de amizade, é um Deus de companheirismo, diferentemente do panteão grego, em que eram os deuses deterministas, apenas determinavam e as coisas aconteciam e pronto, e eles falavam coisas absurdas e tinha que acontecer porque eles eram deuses. Então aqui ele está apresentando esse Deus que é parceiro do homem, que é companheiro do homem, que não é como o homem, que está acima do homem. Paulo vai dizer isso muito bem, mas que é um parceiro do homem, né? De um só homem fez ele todas as raças humanas, a fim de que povoasse, havendo determinado previamente épocas e lugares exatos onde deveriam habitar. Versículo 27. Deus assim procedeu. Por que Deus fez isso? Porque Deus criou o homem e determinou espaços para que eles pudessem viver, e lugares e épocas para que eles pudessem viver, porque ele tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Que as pessoas o buscassem e o conhecessem. Está aí na contramão do Deus desconhecido, né? É o Deus que deseja que a humanidade conheça-o. E aí nós entramos num aspecto muito importante da revelação, ou da teologia bíblica, que é a revelação. O Deus que se revela, ele que se apresenta. Não é um Deus que simplesmente está desconhecido à espera de que alguém o descubra. Pelo contrário, é um Deus que dá sinais, é um Deus que chama a atenção, é um Deus que apresenta e oferece coisas para que o homem possa buscá-lo, ainda que tateando, ou seja, ainda que meio que nas cegas. Ele desejava que as pessoas o buscassem e conhecessem a Ele. E aí ele vai dizer um fato muito importante aqui: um Deus que não está longe de cada um de nós, Ele está próximo. Deus de proximidade, é um Deus de companheirismo. É esse Deus que o texto vai apresentar aqui, que Paulo vai apresentar aqui. Esse Deus que é o Deus conhecido, ou que deseja ser conhecido. Não é o Deus desconhecido, que é aquele que está lá num espaço reservado, num altar, em que à espera de alguém, ou à espera
de que alguém o adore, porque como os atenienses eram muito preocupados com isso, para não desagradá-lo. Não era isso. Não Deus que não deseja, ou não Deus que está preocupado em ser desagradado. Aqui ele inverte a lógica. Ele diz que é um Deus que agrada, Deus que vai ao encontro, Deus que oferece, é o Deus que entrega, é o Deus quem dá aquilo que tem, e ele tem tudo e não precisa de nada. Então essa é uma lógica contrária ao que eles criam, né, até então, né? E uma coisa importante também, que é um Deus que é único, que é um Deus que que não tem par. E isso é um choque de realidade, porque os estoicos e os epicureus, eles criam em panteões, em deuses especializados de uma coisa, de outra, né? Era da cultura grega esse tipo de pensamento. Deus especializado, Deus que está restrito à sua função e à sua capacidade. Então, por exemplo, o Deus dos mares, ele só tinha domínio nos mares. O Deus da caça só tinha domínios em relação a isso, só podia fazer isso. E esse Deus aqui não era isso. Era um Deus que podia fazer tudo. Era um Deus único, em que ele não necessitava de nada, mas podia fazer tudo. E era um Deus que, apesar disso, queria que o ser humano conhecesse, porque adorar é conhecer. Não é possível adorar sem conhecer. E conhecimento no ponto de vista de intimidade, ok? E aí Paulo continua dizendo assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, esse Deus que preenche todas as esferas da existência humana. É um Deus, Paulo apresenta, que não tem restrição em relação à vida humana. Ele conhece. Na verdade, nós é que vivemos nele. Ele que dá o suporte para a vida. Paulo está apresentando esse Deus. Ele diz que nós somos descendência desse Deus. Aí coloca o ser humano aí, todas as raças humanas, como ele vai dizer no versículo 26, como parte do plano desse Deus, de ter essa grande família e de ser conhecido desse povo aí. E aí Paulo continua dizendo: considerando isso, versículo 29, consideramos que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante à imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Paulo está dizendo que esse Deus não pode ser reduzido à capacidade criativa do homem, ainda que, naquele contexto, os gregos, como é de conhecimento da história, eram pessoas extremamente criativas, eram pessoas que tinham uma capacidade artística muito grande. Na Grécia nasce o teatro, na Grécia está a filosofia está muito íntima da matemática, de outras ciências que vão surgir a partir da filosofia, a reflexão sobre as coisas, a contemplação. Então, muitas outras características artísticas ou do conhecimento nasce na Grécia. E aí Paulo está dizendo para nós que não é possível atingir esse Deus por meio da criatividade humana, ou conhecer esse Deus, ou servi-lo por meio da criatividade humana, porque a divindade não pode ser reduzida a isso. A divindade é algo muito maior do que a capacidade humana. E aí ele vai entrar num ponto que chega no ápice do seu discurso aqui, que aí é o ponto que ele vai tocar diretamente vai fazer um apelo moral importante aqui, a partir do versículo 30, quando Paulo vai dizer assim: em épocas passadas, esse Deus não levou em conta a falta de sabedoria de vocês,
mas agora ordena, essa é uma expressão muito importante, ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque ele vai julgar a terra. Então Paulo está apresentando várias facetas de Deus, várias características de Deus, que só pode ser, obviamente, alcançado por meio da intimidade. Adorar é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é ter intimidade com Ele, ok? Seguindo sempre essa lógica aí. E aí ele vai dizer, esse Deus que, ok, antigamente não estava considerando isso, permitiu que vocês vivessem na sua idolatria, permitiu que vocês vivessem na multidão dos seus deuses e na vida, do ponto de vista estoico, que era a busca plena pelo prazer, né? Na sua percepção de vida, nas suas filosofias. Mas agora ele ordena que todos se arrependam. Então não é um Deus, é um Deus que tem vontade muito clara, muito expressa, e que não apenas ele tem vontade e aspirações, como nós já falamos, mas é um Deus que também ordena, declara tacitamente a sua vontade e que ela deve ser cumprida. Ele ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então a mensagem do arrependimento é uma expressão da vontade de Deus, ok? Que se arrependam, que mudem de vida. E aí o versículo 31 diz, ele determinou um dia que julgará com o rigor da sua justiça, por meio do homem que estabeleceu. E ele provou isso ressuscitando esta pessoa dentre os mortos. E aí o assunto começa os epicureus e os estoicos lá no Areópago já então começam a declinar o seu assunto, porque começam a tocar num ponto moral muito importante. Primeiro, um Deus que exige mudança de vida, que todos se arrependam. Um Deus que com o homem prestará conta, ok? É esse Deus. É esse Deus que Paulo está revelando aqui. O Deus que Paulo está fazendo conhecido. Paulo está fazendo com que esse Deus se torne conhecido. E é importante, está dentro da nossa lição, compreendermos, conhecer a Deus como ato de intimidade com Ele. É isso que Paulo está apresentando. Está apresentando um Deus de pessoalidade, de relacionamento. Então nós não podemos nos prestar a uma adoração, a viver uma vida de adoração, achando que uma vida de adoração é uma vida de apenas conhecimentos superficiais sobre Deus. A verdadeira adoração, ela é a intimidade, ok? Isso é muito, muito forte quando nós vamos lá para Samuel, quando Samuel vai questionar lá o procedimento de Saul, quando Saul está sacrificando uma coisa que ele não deveria fazer. Samuel vai falar que Deus não se apraz de sacrifício de animais, que o desejo de Deus é que o povo dele obedeça a Ele, conheça-o como Senhor e obedeça a sua vontade, faça o seu querer. É esse Deus que Paulo revela aqui, um Deus até então desconhecido, um Deus até então que estava restrito a um altar naquela cidade. E o grande problema é que esse Deus desconhecido ainda é, infelizmente, parte da vida de muitos cristãos. Muitos cristãos ainda adoram a Deus como esse mero desconhecido. Esse desconhecido, porque não há profundidade na intimidade com Deus. Então, conhecimento apenas teórico, conhecimento apenas informativo sobre Deus, conhecimento apenas dogmático sobre Deus. Ainda que os conhecimentos informativos, dogmáticos são importantes,
eles não são a essência da adoração. A essência da adoração é a intimidade com Deus. Adorar a Deus não é cantar uma canção que expressa, uma canção normalmente num tom menor, que expressa o nosso sentimento a respeito de Deus. Não é isso. Adorar a Deus é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Então, quanto mais nos tornamos íntimos de Deus, tanto mais somos capazes de o adorar. Porque é essa a essência da adoração. A adoração é conhecer a pessoa de Deus, saber dessa pessoa, não apenas informações, mas aspirações dessa pessoa. E as aspirações desse Deus é algo muito personalizado. É importante a gente frisar isso. Ainda que a vontade de Deus está revelada na Bíblia de maneira geral, a vontade de Deus para todos os homens é que todos se arrependam. A vontade de Deus para o povo dele é que o povo dele o obedeça, conheça a sua palavra. A vontade de maneira geral para os relacionamentos é que haja o perdão, que haja a reconciliação, de maneira geral. Ok? Esse é o Deus que deseja que a gente tenha acesso muito claro às suas aspirações personalizadas para nós. Então adorar a Deus é conhecer o que Ele deseja de maneira específica para nós, se aprofundar nisso, o que alguns vão chamar de propósito, que alguns vão chamar de chamado. Adorar a Deus é conhecer exatamente o que Deus deseja de nós, mas não de maneira geral, mas de maneira específica. O que Deus quer de mim, quais são as aspirações de Deus para mim, porque não são templos capazes de conter esse Deus. A adoração não é apresentada em templos, não é oferecer a Deus algo que eu tenho, como se Deus precisasse, porque Ele não precisa, na verdade é Ele quem dá. Mas adorar a Deus é encontrar na minha singularidade como pessoa, o plano dele para mim como pessoa é segui-lo. Para isso é preciso ser íntimo dele, porque adorar é conhecer a Deus. É simplesmente isso. Adorar é conhecer a Deus, é ter uma intimidade com Ele. Fora disso, todos os outros nossos atos que nós julgamos ser de adoração é muito mais próximo da idolatria, como nós vimos aqui, que era o cuidado dos atenienses. Eles não queriam desagradar ninguém, então eles faziam um altar para todo mundo. Como eles tinham medo de parecer um Deus que não foi contemplado pelos seus altares, ele colocava lá o Deus desconhecido. Então, qualquer um podia ser esse Deus desconhecido. E Paulo usa isso então para nos mostrar que o Deus desconhecido, na verdade, é um Deus que quer ser conhecido. E esse Deus não pode ser desconhecido de nós. Nós, às vezes, vivemos a vida cristã muito no automático. Vivemos uma relação de Deus com Deus muito mais ditada por outros. Então, líderes ditam o que nós devemos fazer. Isso é muito complicado. Ainda que nós, abre parênteses, reconhecemos a importância fundamental, bíblica e espiritual da liderança, no que tange adorar a Deus, está muito mais relacionada à minha relação com Ele do que as informações que me dão a respeito dele. Bom, por isso que qualquer um pode adorar a Deus, mesmo não tendo tantas informações a respeito dele. Okay? Ainda que sejam importantes, elas ainda estão colocadas no segundo plano.
as informações sobre Deus. Deus se importa menos com esse conhecimento técnico que nós teríamos sobre Ele, teológico, dogmático, do que do conhecimento pessoal, íntimo e existencial, que é o que Ele deseja, que é esse Deus que se revela a nós. Então, a conclusão talvez dessa nossa lição é que nós não podemos, em hipótese alguma, ter na nossa vida, na nossa devoção, esse espaço em que Deus ainda é desconhecido. E, infelizmente, para muitos cristãos, Deus ainda é desconhecido da forma com qual Ele deseja ser conhecido, que é na intimidade. E aí nós temos disciplinas espirituais que nos ajudam: a oração, o estudo da palavra, a reflexão, a contemplação. São tudo exercícios, disciplinas espirituais fundamentais que nos ajudam. Obviamente não podem ser feitas mecanicamente, não podem ser mecanizadas, apesar de que no início precisa ser forçado, para até elas se tornarem naturais. Elas não podem ser mecanizadas, elas não podem ser conduzidas por uma outra força, a não ser o mover do Espírito Santo, entendeu? Então é esse Deus que a Bíblia vai apresentar como Deus que deseja ser adorado. Adorar a Deus é conhecer a Deus, nada mais do que isso. Adorar a Deus, a adoração não é aquele momento anterior à mensagem. A adoração é uma atitude inteira de vida. Paulo vai dizer: nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então todas as esferas da vida precisam ser contempladas pela relação com esse Deus que deseja que o conheçamos e que o façamos conhecido também, inclusive esse é o lema da Jocum, Jovens com uma Missão: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, Então essa deve ser, em suma, de maneira muito geral, a nossa atitude para com Deus: conhecê-lo e fazê-lo conhecido, que é o que Paulo fez aqui. Está fazendo conhecido esse Deus que é desconhecido e que, para o espanto nosso, às vezes é desconhecido por nós mesmos. Nós não o conhecemos, não sabemos de suas aspirações, não sabemos dos seus desejos personalizados para conosco. É muito importante isso. Deus não é o Deus da linha de produção, onde tudo é igualzinho, onde todas as coisas precisam ser cópias das outras. Na verdade, uma cópia de adoração é uma idolatria. Não existe cópia na adoração. Por isso que eu estranho muito quando algumas pessoas vão ministrar e ministram igual outras pessoas famosas. Eu fico com os dois pés atrás. Ou pessoas que vão pregar, que pregam igualzinho fulano de tal. Isso me deixa muito temeroso. Ou alguém quando vai orar e muda a voz. É estranho isso, para mim é muito estranho. A pessoa vai orar a Deus, aí ela fala assim: Senhor nosso Deus, não muda a voz. E é estranho, porque isso soa cópia, falsificado, falseado, quando o próprio Deus nos convida a ter uma vida diante dele, de intimidade e de maneira personalizada. Deus não é apenas um Deus pessoal, no sentido de ser uma pessoa. Ele é um Deus que personaliza a sua relação conosco. Ele personaliza a sua relação conosco. E não é de se espantar, para a gente concluir aqui, não é de se espantar que as experiências que a Bíblia revela, elas não se repetem de pessoa para pessoa. Quando nós vemos as experiências dos homens de Deus, elas são únicas, e são feitas apenas para aquela pessoa. E toda tentativa de replicar isso dá errado. Nós vemos lá com Hofni e Finéias,
quando eles tentam replicar o fogo do altar. É interessante isso. Ele tenta replicar o fogo do altar, que Deus mesmo ia acender por sua própria vontade. O fogo ia ser aceso por Ele mesmo. Essas pessoas que tentam replicar, que é o tal do fogo estranho, né? O fogo estranho nada mais é do que a replicação, a artificialização da adoração. Isso é um problema seríssimo, que naquele contexto lá, Deus fulminou aquelas duas pessoas, aqueles dois sacerdotes que morreram imediatamente, porque trouxeram fogo estranho, artificializaram algo que não pode ser artificializado. Então Deus deseja não apenas ser o Deus pessoal, ser Ele uma pessoa, mas é um Deus personal, personalizado. É um Deus que trata das coisas de maneira muito específica nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, ok? Você que está chegando agora aí, pode depois assistir o vídeo completo. Nós falamos hoje sobre adorar é conhecer ao Senhor. Eu não sei se alguém tem alguma questão que poderia colocar. Se você tiver alguma dúvida aí, nós vamos te dar essa oportunidade. Vou tentar aqui abrir o nosso YouTube, né? O nosso WhatsApp, quer dizer. Depois, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora, aproveita, seja rápido, tá bom? Se não, você pode deixar no grupo da igreja ou mandar no privado lá para nós, tá bom? Nós estamos concluindo aí, eu prometi nos últimos dias que nós não iríamos exceder às 10h30, tá bom? E agora é 10h20, então, portanto, se você tem alguma dúvida, quer perguntar, talvez informações são importantes, tá? Não estou dizendo que não é, mas no que tange a relação com Deus, o relacionamento é muito mais importante, obviamente, tá bom? Ok, meus amados irmãos, agradeço a presença de vocês. Eu vou citar nominalmente aqui quem assinou para mim, quem está aqui, né? Desde o começo: Valesca, o Rodrigo, Silvino com a gente, a Silvani também desde o começo, provavelmente o César, né? Acredito que sim, né? Está com a gente, Silvani lá da congregação, o irmão André, a Osiane também, a irmã Graziele está com a gente, Deus abençoe a irmã Ticiana, chegou um pouco depois a Ticiana, a irmã Janete, a irmã Marli, a irmã Fernanda, a Gisele e agora o Jarbas também chegou. Bom, acredito que a Juliana deve estar com ele também, tá? Um abraço a todos vocês. Alguns aí estão também em sala de vídeo, aí pode ser que tenha outras pessoas assistindo que eu não tenho acesso a essas pessoas, tá bom? Mas você pode fazer o seguinte: dar um abraço aí em nome da igreja para essas pessoas que estão aí na sua sala, tá bom? Sala de vídeo, se você abriu. No mais, um forte abraço a todos. Eu queria aproveitar esse momento e reforçar aos irmãos o cuidado. Nossa cidade deu uma piorada em relação à pandemia, tá bom? Então quero apelar a você, por favor, cuide de você, cuide dos seus, tá bom? Evite qualquer contato que não seja realmente muito importante. Use máscara. Eu estou usando aqui, quem pegou no começo viu a máscara, mas use máscara, seja cuidadoso. Isso não é falta de fé, tá, irmãos? Pelo contrário, é cuidado, não sermos levianos com aquilo que Deus nos dá, a oportunidade que Deus nos dá. Então, cuide de você, cuide da sua família, com muito carinho, tá? Sabendo que esse Deus que é desconhecido para muitos, não é para você, está dentro da tua casa. Esse Deus que nós adoramos, Ele está dentro da sua casa. Você move, você existe, você vive nesse Deus. É Ele que te sustenta,
possamos conhecer mais e mais esse Deus por meio da intimidade, porque Ele é uma fonte de conhecimento inesgotável. Então você pode conhecê-lo profundamente. Quanto mais profundo você for na sua relação com Ele, tanto mais poderá ir, tá bom? Então tenha esse cuidado. Você aí que está me ouvindo, que vai ouvir depois também, é muito importante que a gente tenha essa atenção para essa situação que nós vivemos, uma situação única, uma situação singular e que requer cuidados especiais, tá bom? Você que tem que sair, que tem que trabalhar, que tem que se expor, que Deus te proteja, Deus te guarde, mas faça o máximo na segurança que você puder fazer, tá bom, meu irmão? É importante que a gente tenha esse cuidado muito sensível para com os outros. Nossa igreja vai completar aniversário, 63 anos, no dia 2 próximo. Os irmãos devem saber disso, né? E nós estamos planejando fazer, irmãos, uma live diferente na quinta-feira, dia 2. Uma live, já foi falado com a diretoria da igreja, tá? Os irmãos estão cientes. Eu não falei antes porque eu precisava falar primeiro com os nossos irmãos da diretoria, que são certamente eleitos para isso. Mas a nossa live contará, irmãos, com a presença do missionário Humberto Chagas. Muito mais do que um missionário em Senegal, um amigo nosso, uma referência para mim, para a Valesca, para muitas outras pessoas, exatamente disso, desse Deus, desse conhecimento de Deus, dessa intimidade com Deus. É uma pessoa que nós amamos muitos e ele está disponível, falará a nós uma live, será usado o aplicativo Zoom e será administrado isso pela nossa convenção, que vai dar todo o suporte, o aporte técnico para que isso aconteça. Será transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, e também pelo Facebook e YouTube e, se eu não me engano, pelo Instagram da convenção. Então eles vão disponibilizar todos os canais, vai ter um link para você acessar, mas também será transmitido pelo Facebook e YouTube da igreja, para que alcance o máximo de pessoas possível, tá bom? Quinta-feira às 19 horas nós estaremos falando sobre o seguinte tema: como cumprir a missão em tempos de crise, tá? Será uma live culto em comemoração aos nossos 63 anos de organização. Estarão presentes também pastores da nossa convenção aqui, representando os nossos irmãos da convenção. Estará presente também, já confirmou comigo, mas só está necessitado de confirmar, um tecladista, o cantor Targo Henrique, um nome diferente, né? Targo Henrique estará conosco também, fazendo a parte de louvor, e terão algumas participações especiais também, tá bom, irmãos? Nós estaremos fazendo essa transmissão na quinta-feira às 19 horas, das 19 às 20h30, então é cronometrado. Então tenha essa atenção, reserve esse tempo, tá? É um momento especial porque nós estamos comemorando aniversário no dia 2 de julho, completamos então 63 anos. Reserva aí o seu momento. Na quarta-feira estarei fazendo uma live, estarei também dando essas informações, tá bom? No mais, meus amados irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço fraterno, mas de longe, tá bom? Não pode ter abraço próximo agora, infelizmente, mas nós estamos caminhando porque nós confiamos que esse Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades e que Ele já tem uma solução, Ele já tem um plano, e é por isso que nós podemos confiar nesse Deus que tem um plano, é um Deus que tem vontade, é um Deus que já declarou o seu querer através da palavra do Senhor, que é que o povo dele tenha intimidade com Ele, e é isso que nós queremos buscar a cada dia. Fique com Deus, um forte abraço,
a todos os amados irmãos, as suas famílias, seus amados, queridos filhos, seus cônjuges também que estão acompanhando. Todos são muito queridos por nós, amados por Deus, muito mais amados por Deus do que por nós, mas amados por nós também. Se cuidem e que Deus cuide de cada um. E lembre-se sempre disso: adorar a Deus não é simplesmente prestar um culto a Ele. Adorar a Deus é conhecê-lo pessoalmente. Que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Fique com Deus e até a próxima Escola Bíblica, próximo domingo às 9 horas, mas nós temos cultos também na quarta-feira às 19h30, na quinta de maneira especial a nossa live e nos domingos, inclusive hoje, às 19h30, estaremos também transmitindo uma live com a mensagem do Senhor para nós. Fiquem certos que tomaremos todos os cuidados a respeito da pandemia, para que a nossa live seja apenas de bênção para a vida de cada um dos irmãos. Um forte abraço e que Deus abençoe. Até a próxima.